Boa noite a todos, a todas. É com grande alegria, que nós, que compomos a Arquidiocese de Fortaleza, vamos iniciar o nosso segundo ciclo de estudo e aprofundamento. Gostaríamos de cumprimentar a todos e todas que estão aqui participando conosco. Eu sou Lucas Guerra, assessor jurídico do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, e tenho uma grande honra, grande alegria, de participar e caminhar junto com tantas pessoas que fazem o trabalho e a luta das pastorais sociais, SEBs e organismos de nossa arquidiocese na defesa da vida, da dignidade humana, e esse ano, na campanha da fraternidade, na defesa da educação, mas não qualquer educação, uma educação libertadora, de qualidade, que transforme, que edifique, que construa. Então, nós gostaríamos, mais uma vez, de saudar, de agradecer aqueles que estão conosco, nos assistindo pelo YouTube, e em especial a professora Margarete Sampaio e o padre José Hélio Corrêa de Freitas, que vão ser os nossos debatedores nesse dia de hoje. Queria agradecer a Cristiane Barbosa, da Pastoral do Surdo, que vai fazer a interpretação em Libras do nosso encontro. Até pedir que já coloquem na tela, durante todo o momento, para que nossos irmãos e irmãs surdos possam também participar do nosso encontro, desse momento que nós estamos aqui hoje. Gostaria também de agradecer a Iracema Duarte e o Alex Ferreira, que vão fazer o trabalho junto ao chat, a mediação junto ao chat, e suscitar, convidar que vocês possam nos ajudar fazendo perguntas, questionamentos, se colocando, dando suas opiniões, porque esse momento é um momento em que todos e todas são convidados a participar. A campanha da Fraternidade do ano de 2022 tem como tema Fraternidade e Educação, e como lema, fala com sabedoria e ensina com amor. O subtema de nossa live de hoje é Formação Humana e o papel da educação na família, na escola e na sociedade. Essa educação, ela é trabalhada em nossa campanha da fraternidade porque nós também temos a inspiração de Cristo, um grande educador, que falava com os simples de forma simples, que nos ensinava, que tinha paciência de ouvir e também o momento certo de poder falar e edificar e construir todos aqueles que estavam ao seu redor. E nesse clima de oração, nesse clima de início do nosso encontro, vamos assistir esse vídeo, que é o hino da campanha da Fraternidade 2022, interpretado pelo Paulo Mateus. O Paulo ele é formado em música pela Universidade Federal do Ceará e participa e colabora na paróquia de Nossa Senhora das Dores, do Otávio Bonfim. A letra de Eurivaldo Silva e a música de Miguel Felipe. Vamos ouvir o hino da campanha da Fraternidade, entrando no clima desse nosso encontro de hoje. Olá, povo de Deus! Aqui quem fala é o Paulo Mateus, da paróquia Nossa Senhora das Dores, onde eu sirvo como músico. Queria desejar boas-vindas a todos, nessa nossa formação. Esse tema me toca muito profundamente, eu também sou professor. Espero que todos possamos crescer sempre mais na fé e no amor com esse tema. E para iniciar, vamos cantar juntos, vamos rezar cantando juntos o hino da campanha da fraternidade deste ano. Vamos lá? É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida flor e fecundar, no que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira e nos faz nesta ação solidários para o bem condição que é certeira.
fraternos, prazerosos, sentido discreto, harmonia com seres viventes e no agir equilíbrio completo. Precisamos também aprender, educar para o amor e o afeto. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos, aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminhos E na casa comum que sonhamos, onde habitam cuidado e respeito, educar é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos, para o mundo saber imitar quem na vida é um mestre perfeito. Pedagogicamente é preciso estudar, meditar, compreender, para que aprendamos com Cristo o caminho da cruz percorrer, e na escola da sua existência o Evangelho seguir e viver. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós os caminhos vigor. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós os caminhos vigor. Nesse espírito, nesse sentimento, né, de integração, de fazermos parte da campanha da fraternidade do ano de 2022, até no início, enquanto a gente conversava, o Padre Hélio nos falou, né, da importância de dedicarmos esse momento de hoje ao doutor Antônio Mourão Cavalcante, né, o doutor Mourão, que fez a sua passagem, que hoje é o seu 7º dia, né? E aí nós queremos dedicar essa live como um todo, esse momento, a esse homem, professor da Universidade Federal do Ceará, médico psiquiatra, antropólogo, que dedicou sua vida a esse tema da educação, dedicou a sua vida à compreensão desses fenômenos, né, que geram a temática da educação, e colaborou muito e fortaleceu muitas das iniciativas também da nossa Arquidiocese de Fortaleza. Então, queremos dedicar esse momento ao doutor Mourão, e a gente vai iniciar esse nosso encontro tão importante fazendo a recordação do encontro anterior. Queríamos chamar a Helenise. Helenise, ela é parte da equipe de campanhas
aqui da Arquidiocese de Fortaleza, e ela vai fazer uma breve memória do estudo anterior que aconteceu no dia 28 de abril. Helenise, fica à vontade para fazer aí essa recordação da vida. Muito obrigada, Lucas, pelo convite, farei com alegria. Olá, gente, meus cumprimentos a todos que estão nesta live, saudações também aos irmãos e irmãs unidos pelas redes sociais da Arquidiocese e pelo mundo afora, né? Sabemos por onde vamos andar. Farei uma memória de alguns pontos básicos do estudo sobre o humanismo integral e solidário a partir das reflexões feitas pelos assessores professores Custódio Luiz de Almeida, que é da Universidade Federal do Ceará, e o padre Pedro Igor Leite, que é da Pontifícia Universidade Católica de Pernambuco, feito no dia 28 de abril, a quinta-feira anterior. Então, alimentando a certeza de que tudo está interligado em nossa casa comum, nós resolvemos ligar um encontro ao outro, trazendo um pouco do conteúdo para que a seiva do humanismo integral e solidário vá penetrando em todos os encontros e numa dinâmica de transversalidade, todos se beneficiam de tudo. Nesse movimento, estamos convictos de que buscamos a construção de uma sociedade mais de acordo com a dignidade integral da pessoa humana, que envolve todas as pessoas, sem nenhuma discriminação, e cada pessoa também no seu todo, promovendo o desenvolvimento de todas as dimensões da vida. Esta proposta, que vem sendo realizada por pessoas de boa vontade, a partir do Papa Francisco, quer despertar a todos para se mostrarem humanos, através de um humanismo à altura do desígnio de amor de Deus sobre a história, que seja capaz de animar uma nova ordem social, nova ordem econômica e política, fundada na dignidade e na liberdade de toda pessoa humana, que deve se realizar na paz, na justiça e na solidariedade. Um humanismo que se une à fraternidade, e deve ser vivido no cotidiano, alimentado pela consciência de pertencer à inteligência, à natureza, à vida, e não ao contrário, elas que nos pertencem. E por essa razão podemos usar, destruir, explorar, esgotar até o fim, sem nenhuma atitude ética que nos leve a pensar nas próximas gerações. E na gratidão ao Senhor da vida, que fez tudo belo para o nosso encantamento e vida feliz. Encantamento, sim, e vida feliz de todas as criaturas, todas sem exceção. E aí vem o alerta geral. O alerta geral é: nascemos humanos. Nascemos humanos, sim, para nos humanizar cada dia, no longo e processo evolutivo. Mas nesse processo nós podemos nos perder, quando perdemos a conexão com a vida. Por outro lado, a chamada geral também é: para realizarmos esse processo evolutivo, precisamos quebrar a prepotência, golpear a arrogância, defeitos que nos impedem de reconhecer nossa finitude, nossa interdependência. E enfatiza o professor Custódio de Almeida: vivemos de forma incompatível e contraditória. Nossa arrogância não nos permite reconhecer que somos frágeis, somos dependentes, somos órfãos, somos viúvas, somos viúvos, estrangeiros. Sempre nos falta uma metade. Estamos de passagem, buscando a identidade, e como parte de um todo, dependemos uns dos outros. E nessa dinâmica relacional, descobrimos que somos rebentos de um ser inteligente, fruto de um ser muito maior, reforça o professor Custódio.
nesta conexão com a vida, no reconhecimento de dependermos uns dos outros, a fé nos indica que devemos ser cuidadores, sujeitos que se constituem com os outros, pastores da vida, numa busca permanente de resgatar a ovelha perdida, à procura de pão, ovelha perdida à procura de justiça, à procura de igualdade. A cooperação pode nos levar a dar e superar o egoísmo que aniquila e mata. Por fim, resistir a tudo que não condiz com a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, acompanhando as intuições do coração do Papa Francisco, que lá de Roma convoca toda a humanidade a esta resistência. Também nos informa e nos alerta o Padre Pedro Igor. Só assim poderemos construir uma sociedade nova, uma vida digna de ser vivida. Louvando a Deus pela beleza da criação, pelo amor com que Ele fez o ser humano, sua imagem e semelhança, vamos pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, nos ensine que só nos humanizando, a cada dia seremos capazes de solidariedade, de nos encontrar com o outro, de sermos irmãos e irmãs, caminhando juntos, no respeito, na esperança e na vida melhor, mais digna, justa, solidária e feliz. Que o mundo seja melhor, mais habitável, mais feliz e harmonioso, porque nós, de forma consciente e responsável, vivemos e fazemos parte dele. É isso aí, que assim seja. E Deus nos abençoe. É isso aí, gente. Bom proveito. Muito obrigada, Lucas. Obrigado, Helenise, pela brilhante síntese, né, do encontro passado. É muito importante que nós nos coloquemos sempre na posição de educandos, né, na posição de que a gente sempre pode aprender coisas novas, e a construção desse mundo mais justo, fraterno e solidário vem também muito da nossa disposição de aprender com os outros. Queria agradecer a Helenise, e eu queria chamar a professora Margarete e o padre Hélio para fazerem a saudação inicial, fazerem uma breve saudação a todos e todas que estão aqui presentes, começando pela professora Margarete e depois o padre Hélio. Boa noite, gente. Quero agradecer enormemente o convite que a mim foi dirigido pela intermediação de Helenise, para dizer que fico muito honrada em poder dar uma colaboração, simples que seja, a uma campanha tão generosa, tão grandiosa, pertinente, oportuna para o momento que nós estamos vivendo, né, no mundo. E aí o Papa Francisco traz para a gente esse desafio de pensar a fala com sabedoria, né, o ensinar com amor, que me faz lembrar, num primeiro momento, um dito africano que diz que é preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. Então, hoje a gente vai estar falando, né, dessa educação que, sim, ela acontece, começa na família, ela se estende, né, nos movimentos sociais, se estende para o espaço da escola, com vistas a uma sociedade com a qual nós sonhamos e já foi tão bem delineada pelo resumo de Helenise em relação ao que foi dito no encontro passado. Então, que nós tenhamos uma boa noite, né? O meu olhar é da pedagoga, né, professora e mãe, e avó, e eu espero poder contribuir. Boa noite a todos. Eu sou o Padre Hélio, sou padre da Arquidiocese de Fortaleza, e agradeço a equipe da campanha da Fraternidade, na pessoa de Rosélia, que me fez este convite, para que hoje a gente pudesse bater um papo, né? Não é uma palestra, não é um estudo, mas uma conversa onde a gente vai tentar expressar um pouco daquilo que a Igreja pensa sobre a educação, sobretudo sobre a família. Eu sou de Itapipoca, né? Sou psicólogo, aqui meu olhar vai ser um olhar psicológico
Atualmente sou diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza e sou pároco aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mundumim. E aqui estamos para dar uma colaboração à nossa arquidiocese e a todos vocês que conosco já estão participando desse momento, desse colóquio educativo. E obrigado, Lucas, o nosso mediador, colega nosso que trabalha no Centro de Defesa, nosso querido e competente advogado, Lucas Guerra. Obrigado, professora Margarete, obrigado, Padre Hélio. Queria já apresentar a professora Margarete Sampaio. Vamos ouvi-la primeiro. Ela vai ter o tempo de 25 minutos para fazer a sua fala. Quando der o seu horário, professor, eu vou levemente aqui ligar o meu microfone, tentar comunicá-la de uma forma que não interfira e que permita que a senhora possa concluir. A professora Margarete Sampaio é graduada em Pedagogia, é professora do curso de Pedagogia do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará e do mestrado acadêmico Intercamp em Educação e Ensino, da UES. Pedagoga pela UFC, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudo de Pedagogia Paulo Freire e integra a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco e a Rede Freiriana de Pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora Margarete, fique à vontade para fazer o uso de sua fala. Bem, inicialmente queria só dizer algo que não cabe no meu Lattes, mas que contribui muito para o lugar, para a forma como penso essa relação família, escola, sociedade, que é justamente o lugar de membro de uma família de 11 filhos do interior do estado, né, de Poeiras, vi aí o padre de Itapipoca me animou a também me situar, e que, claro, né, toda essa minha formação familiar contribuiu para ser a educadora na feição e formato que assumo hoje. Então, minha gente, se o tema é formação humana, para a gente localizar o papel da educação na família, na escola e na sociedade, penso que algumas perguntas são necessárias para a gente pensar juntos e juntas, né? Por exemplo, qual é o perfil de gente que nós, família e escola, queremos formar? E para qual sociedade nós queremos que essa gente que a gente forma no âmbito da família e da escola venha a constituir, né? Que testemunhos nós damos aos nossos filhos e estudantes em seus percursos de formação? Não é? Porque, claro, se nós temos um desejo e um perfil de ser humano e temos um discurso, mas quais são mesmo as ações, as relações que nós vivenciamos que sejam testemunho disso que nós pensamos, falamos e muitas vezes nos contradizemos. Então, fico pensando também que, a partir dessas questões, não há como desmerecer a importância e o lugar da educação, né? Um grande educador, antropólogo, um querido professor Carlos Rodrigues Brandão, para quem eu peço orações, né? Está passando um momento delicado de saúde, né? O nosso grande mestre, professor Brandão, ele diz que tão grande quanto tudo que é humano é educação. E, de fato, se tão grande quanto tudo que é humano, eu diria, criar gente também é uma tarefa muito grandiosa e exigente. Ensinar gente, formar gente, é igualmente uma tarefa grandiosa e exigente. Nesse sentido, estarei aqui, né, pensando com vocês e quero ouvi-los e que hajam discordâncias, concordâncias, que a educação, a lógica que sustenta o nosso olhar na perspectiva que a campanha vem trazendo, do falar com sabedoria e educar com amorosidade, seria na linha de uma educação humanizadora. E não há como pensar uma educação humanizadora senão a partir de um olhar que seria
é o reconhecimento de que somos todos sujeitos merecedores de respeito, de viver uma vida densamente humana. Então, se essa educação se configura como humanizadora, é porque, sim, nós temos um percurso a seguir, nós temos pedagogicamente estratégias a pensar e repensar com vistas a essa formação humanizadora. E aí, logo mais, eu vou discorrer sobre esses aspectos, mas eu gostaria primeiro de projetar um pequeno vídeo para que a gente pudesse, a partir dele, né, traçar essas questões, ou buscar respostas para essas questões que eu já anunciei, e desenhar esse meu percurso de fala, tá certo? Então, peço ao João que possa projetar o vídeo. Bem, por que trouxe esse vídeo, né? Se a gente olhar o percurso que a educação, né, ela vem se dando, a gente não desmerece um formato que possivelmente tenha sido o nosso próprio, no seio da família e na escola, que é de pensar a criança como aquele sujeito que é nada mais do que um adulto em miniatura, né? E aí essa educação muito pautada na imitação, né? Gerando-se uma expectativa de que ela seja ou venha a ser capaz e deva imitar um modelo. Entretanto, a gente vê pelas imagens, entre outras tantas coisas que eu acredito que vocês tenham compreendido, não é? Que muitas vezes é a pessoa que pensa ou deseja ensinar que aprende quando permite a pronúncia de uma criança, né? Ou quando permite a pronúncia, a fala, o protagonismo de quem ou a quem nós dirigimos aquela nossa compreensão de conhecimento. E nessa feição que o vídeo também provoca em nós é pensar que a quebra de algumas referências, de alguns modelos, ela não se dá senão sem o que poderia ser um lugar de escuta, de observação, de prestar atenção no que eles e elas, desde pequenos, têm a nos dizer e ensinar. Basta parar para ouvir em casa ou na escola, né, que a gente reconhece o muito que as crianças aprendem umas com as outras. Possivelmente muito mais do que conosco, né, pais e professores, né, nessa interação. Margarete, você está, então, desmerecendo o lugar do ensinante? De maneira alguma. Eu estou defendendo que o ensinante ou formador
né, ele se posicione no lugar de alguém que possa, na lógica de uma compreensão de conhecimento, acreditar que ele não se dê como mero repasse. E no vídeo a gente vê o quanto o adulto, né, tenta e se esforça para ensinar aquela criança a aprender. E a criança quase que quebra-se toda, mas quebra o objeto, e às vezes, em relação à própria estrutura de pensamento, cognição, é muito forte o que a gente faz quando desmerece o lugar, né, da criança ou a sua potencialidade, né, para dizer que não saiamos daquela perspectiva, não é disso que falo, do extremo em que a criança não podia falar, né, diante de adultos, e que hoje, em alguma medida, só a criança fala, ou como diz Isamitiba, não daquela perspectiva que a mesa, o melhor pedaço da galinha era do pai, e que isso não era, e que agora é da criança, sempre. Então, assim, a gente buscar um equilíbrio, né? Porque se é verdade que querer bem é querer o bem, passa muitas vezes por considerar sim e não, e as perspectivas que eu diria de uma reorientação ou uma reconfiguração dos processos formativos. Nesse sentido, até onde estudei, né, no meu doutorado, olhando crianças e professores e professoras, o que eu compreendo? Reconheço que a educação, sim, é uma prática educativa social ampla, né? Ela se dá na família no primeiro momento, sem dúvida alguma, em outros espaços sociais. Quem disse que nossos filhos não aprendem na catequese, que nossos filhos não aprendem com a madrinha, com o avô, que quando mais adultos não aprendemos nos movimentos sociais, nos sindicatos. Então, não é só a escola que educa, é fato. Então, numa perspectiva de uma prática educativa mais ampla, essas instâncias, elas educam. Agora, no que diz respeito a uma intencionalidade formativa, a uma prática pedagógica institucional, aí a gente vai dizer que ela aglutina práticas diversas, a prática docente, a prática discente, a prática gestora, sempre mediados por um conhecimento. E é esse o papel da escola. Entretanto, há que se pensar que família e escola têm intencionalidades, as mais diversas, né? Eu fiz a pergunta que é: qual é o perfil de gente que nós queremos formar como família? O que eu desejo, né, que os meus filhos, minhas filhas venham a ser? Não é venham a fazer, venham a saber. A mesma pergunta cabe à escola. A escola não se preocupa só com que eles e elas venham a saber, compreender como conhecimento culturalmente produzido pela humanidade, mas saber, inclusive, o que eles e elas já sabem, o que elas e eles já trazem para o âmbito da escola, mas também, e a partir de novos conhecimentos, o que fazer com esses conhecimentos e como se tornarão vida fora, no futuro, como profissionais. E aí eu fico pensando nas dimensões de humanização, que é o meu objeto de estudo no doutorado, na lógica da humanização como historicidade, não é? Como diálogo e como autonomia. E o que eu encontro quando eu penso que a humanização, como disse o professor Custódio, né, na leitura aí da síntese da Helenise, ele diz e confirma: nós somos seres inacabados. Eu adiantaria mais: nós somos seres inconclusos e incompletos. Somos incompletos porque é na relação com o outro que eu me constituo, eu mesmo. Isso vale para a família, vale para a escola, vale para as instâncias sociais. É quando eu reconheço que, além de mim, há um outro, um não eu, que, como eu, igualmente, né, tem e deve, né, pleitear suas condições de dignidade humana. Nesse sentido, penso também que essa humanização ela requer o reconhecimento de uma autenticidade, né? Nós somos seres de um perfil e um desejo de reconhecimento pela nossa identidade,
seja ela como pessoa, seja ela como profissional. Então, na minha identidade, no reconhecimento de mim mesmo, pela minha condição de cor, pela minha condição de orientação sexual, pela minha condição de classe social, eu preciso reconhecer quem eu sou. É olhar para a condição do ser e pensar no momento seguinte pelo que eu decido em função daquilo que eu sou. E qual é o lugar da família e da escola para reconhecer esse ser humano na sua diversa complexidade, né? Então, incompletos, inconclusos, diversos. Nesse sentido, há que se pensar que há uma temporalidade, né? Então, a escola e a família, a gente precisa reconhecer que tem um processo histórico, né? Uma família, a minha, uma mãe cuidando de 11 filhos, à beira de um fogão, fazendo comida para todo mundo, deixando a casa organizada, um pai fora cuidando da lida e definindo, em última palavra, as maiores decisões. Ainda bem que tive um pai muito compreensivo, mas de um perfil de família que cabia à mulher um papel social restrito ao âmbito familiar. No outro momento, uma constituição de família que a mulher se lança ao mundo, não é? Para num outro, a gente ter configurações de famílias diferenciadas, né, de pares de homens ou pares de mulheres, e a gente ter que reconhecer que, em meio a tudo isso, o que importa e o que é necessário assegurar é o amor, é o respeito, né? E na escola, se eu tenho perfis de família que vão se modificando no decorrer da história da humanidade, como é que eu, escola, acolho essas diferenças, né? Como é que eu respeito? Como é que eu trato? Né? Então, eu vi a música da campanha, a ideia de gerações solidárias e abertas. Então, qual é o nível de abertura que nós estamos dispostos a ter para o acolhimento à diversidade? Nesse sentido, quando a gente pensa uma formação humanizadora, né, uma formação humana humanizadora, que parece redundância, mas não é, porque eu posso dizer, Margarete, tudo que o ser humano faz, toda ação do ser humano é humana. Sim, eu poderia lhe dizer, toda ação do ser humano é humana. É um ser humano que faz, então é humana. Mas eu lhe diria que nem toda ação do ser humano, ela é afirmadora do ser mais, aquilo que Paulo Freire diz, né, da nossa vocação ontológica para o ser mais. Ou seja, nem toda ação do ser humano afirma o ser mais. Haja visto que a gente percebe hoje, Brasil e mundo, o que do ser humano a gente consegue compreender como afirmação desse ser mais. E, nesse sentido, compreendo que o diálogo é a mola mestra pedagógica do que fazer na família, na escola e na sociedade. Por que diálogo? Diálogo não apenas como um princípio, mas o diálogo como postura, o diálogo como uma necessidade, o diálogo como uma exigência democrática. E a gente não faz diálogo sem respeitar o nível de criticidade das pessoas, né? Sem valorizar a criatividade que se tenha. Então, vejam que no vídeo a criança, por perceber naquele seu erro, né? Na verdade, o erro é uma possibilidade formativa, era o que ela conseguia fazer a partir do encontrado o objeto, ela não conseguiu dar conta de gerar a nuvem no formato do adulto, mas a partir dali ela começa a exercitar uma criatividade. E esse exercício da criatividade contagia o adulto, que com ela segue, mas poderia ser um adulto pai ou um adulto professor que, sem humildade, castrasse aquela criatividade. Que besteira, você não sabe disso não, deixa para lá. O silenciamento, o impedimento da pronúncia, isso já aconteceu muitas vezes nas famílias e nas escolas, né? A rejeição a um ponto de vista divergente do adulto. Não é o que acontece no vídeo, o adulto vai junto, né? A curiosidade, eu diria que é um elemento também do ser humano, das crianças, dos adolescentes,
né, dos jovens. Nós somos sujeitos de curiosidade. E aí, para dentro da escola, a gente vai dizer que a formação humana mais plena, ela instiga a curiosidade. E como é que eu instigo a curiosidade, se não no exercício, né? Se não garantindo o direito de fala, garantindo o direito de pronúncia e exercitando uma escuta atenta. E também não há como pensar diálogo sem um protagonismo, então, nesse sentido, né? Então, como é que eu exercito o protagonismo dentro da escola e da família, se não pelo exercício de uma participação ativa? Participação entendida não só como, olha, a gente tomou uma decisão e a gente quer que você nos ajude. Como é que esses sujeitos em formação podem contribuir, podem dizer do seu lugar de pensamento, de racionalidade, de formação, no momento em que está, possa contribuir, muitas vezes com soluções que se dão, inclusive no âmbito da família e da escola, superando as expectativas, né? No caso do filme também, acho que a gente percebe isso. Por fim, ainda dentro da caracterização da humanização, eu diria que a autonomia, pautada pela liberdade, pelo respeito, pela amorosidade e por uma ética. E essa autonomia a gente não vai conseguir forjar, constituir na família, na escola e na sociedade, senão atrelando a autonomia a um processo de ética do coletivo. Então, em que medida eu penso em mim primeiro e somente em mim, e no outro momento, de novo, saio de mim no máximo para a minha família, para o meu grupo da igreja, para o meu grupo social e o coletivo. Onde é que eu me irmano e reconheço o coletivo, né? Nesse sentido, eu queria pensar, então, que a educação precisa associar o sofrimento humano a um projeto de esperança. É Paulo Freire quem nos ensina isso. Não há como não olhar com olhares de empatia para o sofrimento humano e fazer a denúncia, mas também não reconhecer que é possível e devemos perspectivar o anúncio. E o anúncio se dá numa busca esperançosamente coletiva, né, de superação das condições de coisificação humana. Pensando assim, eu diria que para a escola, cabe pensar, a escola entendida, a escola, a universidade, uma lógica de uma formação permanente, de uma formação que se dê para além do que acontece nas quatro paredes da instituição. Porque se nós não pensarmos uma proposta pedagógica para além do hoje, do que acontece, olhando o cenário seguinte, o que é que a gente quer para o mundo? O que é que a gente quer para a sociedade amanhã? A gente quer reproduzir esse modelo atende às nossas expectativas como humanidade? Que legado nós vamos deixar para as gerações futuras? Como é que a gente assiste a tudo, acompanha tudo, né, que o mundo de hoje vive, vivencia, e a gente não reconhece que outras realidades poderiam vir a suplantar a então existente. Então, pensando assim, eu queria trazer como um exemplo a ideia de que o projeto político-pedagógico, no âmbito da escola, né, ele vai ensejar que o coletivo parteje, pense que ser humano nós queremos formar. É um ser humano solidário? É um ser humano comprometido com a justiça social? Ou nós só queremos formar sujeitos que tenham mérito na sua vida? Porque se na escola a gente pensar no mérito, a gente vai pensar no primeiro lugar, do quadro de honra, nas turmas organizadas por classificação. E aí é disso que a gente está falando. Eu quero formar um mundo solidário, segregando os grupos na sala de aula, ou mesmo em casa, comparando um filho com outro. O seu irmão é ótimo, seu irmão é maravilhoso, porque nessa família todos são muito bons nisso, naquilo. Ou será que a gente vai pensar a colaboração, né? Se a gente vai pensar esses aspectos, a gente vai questionar se eu devo estabelecer o primeiro lugar ou o mérito por considerar que as oportunidades são iguais para todos. Então, o aluno ou meu filho tem que se esforçar para ser o melhor. Mas será que as condições são iguais para todos? Para que vença o melhor?
né? E aí, gente, nessa direção, sei que o tempo está se adiantando mais, queria refletir com vocês que hoje, mais do que nunca, as escolas têm vivido uma situação, e nós, professores na universidade, muito desafiadora a partir de um novo modelo social, que é o da tecnologia. Então, o que fazer para associar a tecnologia a um contexto, né, em que ela realmente se configure naquilo que é o seu papel de extensão dos sentidos humanos? Então, esses óculos, eles ampliam a minha capacidade de visão. Essa mediação aqui extensiona a capacidade, né, nossa de nos comunicar para além da cidade de Fortaleza, né? Então, essa tecnologia ela pode ser colocada a serviço. Mas na pandemia, nós professores tivemos que, em tempo real, trocar o pneu com o carro andando e aprender esse novo formato. E aí é o professor que está aqui no modelo com alunos no presencial, alunos em casa, fazendo um formato híbrido, que ele não foi preparado para isso, no tensionamento, e ao invés desse professor ser reconhecido, valorizado, né, porque muitos desistiram no percurso, né, os resistentes que ficaram até agora, ao invés da gente reconhecer, valorizar, nós temos enfrentado nas escolas uma verdadeira intervenção da família, que eu não acho que a família não deva participar, ela é parte, ela é comunidade educativa. Né? Para isso, na rede pública, a gente tem os conselhos escolares. Né? Que bom se as escolas privadas aprendessem com a escola pública, mas que esses conselhos realmente exercitassem e exercitem esse papel da família, esse protagonismo. Para além disso, o difícil está sendo hoje ter um nível de intervenção, e aí eu acho que como família, e como escola, e como universidade, a gente precisa estar irmanados. A gente não pode se deixar que prepondere um olhar de dominação, e isso tem acontecido em muitas situações. Acho que quando a família não entende o que nós estamos passando, nós professores, a gente entende o que a pandemia fez com as famílias, porque nós somos família, mas a família talvez não tenha clareza do que se passa dentro de uma sala de aula hoje, nesse novo formato, e graças a Deus estamos saindo dele. E o que a gente ganha de premiação? A escola se vê hoje diante de um quadro de profissionais que corre o risco de perder o registro do tempo de serviço, tempo de garantia, tempo de serviço do período da pandemia, como se nós não tivéssemos trabalhado. E aí eu digo, os professores da rede básica trabalharam muito ao nível da exaustão. Então, eu trouxe essa problemática para que a gente, como família, olhe e diga assim, bem, onde é que eu vejo, me coloco e exercito a empatia com os professores, e claro que nós professores, que a gente também se coloque e exercite a empatia com as famílias. Estamos muitos de nós adoecidos, as crianças ficaram 2 anos no modelo que eles têm nota, mas a aprendizagem está muito fragilizada. E a aprendizagem e o conteúdo é o mais importante, ou a saúde mental, a saúde espiritual, o bem-estar espiritual. Então, trago essas reflexões iniciais, esperando que a gente possa debater mais. Quero muito ouvir o padre e com ele aprender, e com vocês também. Eu acho que se o Alex não vem, eu continuo. Tem algo que eu deixaria para um momento posterior, não é? Que a ideia, sobretudo que a gente se configura, como pensar se nós precisamos ou não deixar um legado para as futuras gerações, não é? E eu fico pensando como os povos originários exercitam, né, as decisões, as tomadas de decisões, sempre pensando até a 6ª geração. Há que nós pensássemos assim, como sociedade. Há que nós, como professores, falássemos com as crianças como eles falam com os curumins, né? Agachados e olhando olho no olho. Há que nós pudéssemos aprender. Entretanto, são povos que estão passando por processo de dizimação, extermínio,
mais uma vez e muito fortemente hoje. Então, a gente conversa mais daqui a pouco. Obrigado, professora Margarete. Fico feliz da lembrança, né, dos povos indígenas, que a gente tem o prazer no Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos de trabalhar. E a educação indígena é uma luta, né, educação diferenciada, uma educação que reflita os valores éticos, né, os valores da comunidade e que ajudem no fortalecimento da luta coletiva. E essa educação escolar indígena, ela tem... na semana passada, nós tivemos a oportunidade de 75 crianças indígenas conhecerem o Teatro José de Alencar, e lá elas puderam assistir uma peça de teatro, mas o teatro também parou para vê-las dançar o toré e o torém. Então, essa troca, essa interação, ela é muito importante e fortalece muito. Então, professora Margarete, muito obrigado. Queria agradecer, né, a todos que estão participando aqui do nosso momento e dizer que façam pergunta, utilizem o espaço do chat, porque nós teremos um momento, depois da fala do Padre Hélio, em que a professora Margarete e o Padre Hélio vão responder as dúvidas, vão debater as questões que vocês levantarem. Então, convido a professora Margarete a permanecer conosco para o momento após a fala do Padre Hélio, e chamo o meu querido diretor, Padre José Hélio Corrêa de Freitas, diretor do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, psicólogo, pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Mudubim, e o Padre Hélio faz um trabalho muito importante, muito relevante na terapia comunitária, lá no bairro do Dias Macedo, que esses dias está completando 18 anos dessa iniciativa transformadora de cuidado coletivo com a saúde mental. Então, Padre Hélio, o senhor dispõe de 25 minutos para fazer o uso da sua fala, e vai ser um prazer lhe ouvir, como foi ouvir a professora Margarete. Então, mais uma vez, boa noite, doutora Margarete, parabéns pela sua fala bastante provocante. De fato, hoje nós estamos fazendo 18 anos de terapia comunitária, 18 anos que também a terapia passa pela educação, né? Pois a CNBB nos fala, os bispos, também os nossos educadores, que a educação não é apenas a transmissão de conhecimento, mas é a vivência concreta da vida. E isso que nos ensinou muito foi nosso querido, grande pedagogo brasileiro, pernambucano, o nosso querido, estimado, né, Paulo Freire. Então, Paulo Freire, de fato, é marcante no que diz respeito à concepção de uma verdadeira educação. Muito bem. Também, doutora Margarete, eu sou filho de uma família bastante numerosa, né? Nós somos 11 irmãos. Infelizmente, perdemos um agora no ano passado, vítima do coronavírus. Então, somos uma família bem numerosa, portanto, aqui estamos, né? Com a graça de Deus. Muito bem. Então, a minha temática foi me pedido que eu focasse mais a questão da família. E a gente sabe que isso é importante. Família é tudo em nossa vida, né? Então, vejamos o seguinte. Nós sabemos que a família, a sua família, a minha família, ela se caracteriza como a instituição mais importante da humanidade. Tudo começa pela família. Tudo começa pela família. A sociedade que nós temos hoje é consequência de uma família. Assim nos falam os grandes teóricos da educação. É a primeira formação. É na família que nós recebemos a primeira formação. Isso, quando eu estava preparando essa fala, eu me fiz uma reportagem, me reportei ao meu passado, né? Meu pai simples, humilde, mas nos ensinou muita coisa. Nunca me esqueci quando ele dizia para mim, olha, Elinho, quando você passar pelas calçadas aqui de algum bairro, se tiver alguma pessoa conversando, duas pessoas conversando, não passe no meio delas, não. Peça licença. Outro momento. Quem estiver passando por você, dê boa noite, boa tarde, um bom dia. Mas eu tinha falado que a família, essa família que a igreja defende, a igreja promove, né?
ela tem o seu principal espaço, né? É um principal espaço de referência na sociedade. Ela é referência de socialização para indivíduos. É na família que nós temos toda a referência para o nosso presente, o nosso futuro. Daí a importância de uma família harmônica, de uma família com diálogo. E é na família também que nós adquirimos, aprendemos, como eu, como você, nós aprendemos aquilo que a gente não aprende na escola. Ou seja, nós aprendemos muitas coisas acerca da cultura, da nossa cultura. Aprendemos muitas coisas em relação à ética, o nosso comportamento, moral, a espiritualidade. A doutora falou a questão da fé, da oração. Tudo isso são valores que nós adquirimos nas nossas famílias, independentemente de cultura de família. Porque em toda parte do mundo, né, já que família é uma instituição universal, tem a sua forma de expressar a sua moral, a sua ética, a sua cultura e a sua fé, a sua religião. E esses valores que nós aprendemos nas famílias são transmitidos para muitas gerações. Daí, então, nós temos, na verdade, um problema. Os tempos mudaram. Às vezes, fico pensando, né? Tenho saudade daquela época que eu era criança. Não por razão daquela ingenuidade, mas de tudo aquilo que nós vivenciamos. Tudo aquilo. Nossas conversas com nossos pais, nossos avós, nossos amigos, nossa professorinha. Parece-me que tudo isso está passando, estão vivendo um outro tipo de mundo, um outro tipo de valores. Então, os tempos mudaram, mas não as relações humanas. Essas constituem, as relações humanas constituem as raízes da formação do caráter. Ou seja, na relação, no diálogo, no olhar, no contato, na partilha de vida, nós vamos formando o nosso caráter. E essa partilha, esse olhar, uma vez tendo uma família mais estruturada, mais harmonizada, nós teremos a aquisição desses conhecimentos. Vamos fabricar para futuras gerações valores que hoje nós estamos perdendo. Os filhos ainda precisam dos pais. Olha aí, os filhos ainda precisam dos pais. Isso é negável. Porém, né, esse precisar dos pais, os filhos precisam de uma direção. Eles precisam de uma disciplina. Eles precisam de um apoio e ânimo para crescer. A gente, na catequese, a gente como terapeuta comunitário, a gente vê muitas queixas, né? Queixas de pais e queixas de filhos. Os filhos estão perdendo referências. E os pais também estão em crise. Uma vez os pais em crise, os filhos vão sofrer as consequências. Então, os filhos precisam desse apoio, desse ânimo, desse encorajamento dos pais para quê? Para que eles possam crescer, criar a sua autonomia e construir futuramente uma sociedade, como o Papa fala, sociedade ou uma civilização do amor. Mas tudo isso vai depender do momento em que a família está vivendo. Outra coisa importante que eu quero destacar aqui, muito importante, a partir de nossas pesquisas, a partir de colocações de nossos pesquisadores, olha, os filhos hoje precisam de pais presentes, que proporcionem a vivência da afetividade. Isso é interessante, gente. A presença dos pais. É através das experiências vividas com seus pais que as crianças vão estruturar as relações com que elas vão viver em sociedade. É na família presente que a criança aprende a conviver com o meio social, com o pai presente, com a mãe presente. Eu já trabalhei lá no CEL, condomínio, Hospital Uirapuru, na Casa do Menor. E lá, aquela instituição acolhe crianças abandonadas, crianças que foram deixadas na rua.
crianças que moram na rua, com a ausência do pai, a ausência da escola. A gente comparando psicologicamente o caráter desse tipo de criança é bem diferente. Não porque elas não queiram, mas o meio as colocou de uma forma, com um determinado comportamento, que são comportamentos que são desaprovados na sociedade. Daí a gente nunca deve julgar ou condenar aquelas crianças de rua. Por que elas estão na rua? Por que elas vivem dessa maneira? Porque são tidas crianças perigosas na sociedade. Tudo isso fruto de quê? Claro que a gente não pode julgar. Temos que ter um olhar bastante profundo, olhar filosófico, sociológico, para a gente analisar a razão de ser de tantas crianças espalhadas, crianças jogadas no mundo, na sociedade. Não se pode culpar somente os pais. Porém, ter um olhar crítico a esse momento, a uma sociedade que vivemos, sociedade capitalista. Então, essas crianças, elas vão criar a sua identidade, a sua estrutura, através desse tipo de família. Uma coisa importante. Hoje nós temos a problemática da tecnologia. A tecnologia, ela é boa, mas está trazendo um grande dano às crianças, adolescentes, jovens e até adultos. Para quem não sabe, o uso excessivo da internet, do smartphone, né? Hoje, nós temos os pesquisadores da neurociência, deram até o nome a um tipo de doença que leva a criança, até mesmo o adulto, o adolescente, jovem, a ter essa dependência desse meio de comunicação. O nome da doença chama-se nomofobia. Nomofobia. Que é justamente o quê? Pessoas que são viciadas na internet. E os alemães fizeram uma pesquisa, isso é importante a gente perceber. Os alemães fizeram pesquisa onde eles chegaram à seguinte conclusão: o uso excessivo do celular, aí a gente vê crianças com uso excessivo do celular, adolescentes, jovens e até nós adultos, causa um grande dano à massa cinzenta do nosso cérebro. Cria-se um vício. Assim como a cocaína, cria-se um vício no smartphone, a internet. O excesso de uso causa esse tipo de patologia nas pessoas. Vejamos nós. Isso eu me analiso muito, né? Sintomas que nós temos hoje, com adolescentes, jovens e até adultos. O excessivo uso nos leva a um vício. E esse vício nos leva à ansiedade. E essa ansiedade pode nos levar ao quê? A uma depressão. E isso são pesquisas feitas há pouco tempo acerca desse instrumento, uma vez não se sabendo utilizá-lo, está destruindo as famílias. Hoje, pouco se dialoga em casa. Isso é um fato que a gente percebe. Até mesmo nas nossas igrejas. Antes, não, a gente olhava nos olhos, a gente tocava, a gente se preocupava com o outro, a gente fazia intervenção na vida do outro, a gente procurava saber um pouco mais da vida do outro. Estamos perdendo esses valores. Fruto de quê? De uma tecnologia que nós não estamos sabendo usar. E esse não saber usar a tecnologia começa na família. Eu tenho testemunho de famílias que limitaram o uso do telefone celular aos seus filhos. Isso é interessante. Limita-se determinado horário, determinada hora, para que a criança fique com o celular. E isso causa um dano menor. Mas esse tipo de patologia já está sendo refletida por nós psicólogos.
Se você tomar um celular de uma criança, ela vai ficar chateada. Ela vai expressar comportamentos inadequados, raiva, choro, revolta, vai se trancar. Tudo isso é o efeito do celular, o efeito da tecnologia no cérebro dessas crianças. Até nós adultos. Quando a gente sai de casa, a gente tem que, como se o celular fosse parte do nosso corpo. Nós não conseguimos mais viver sem celular. É importante, é necessário, é. Mas antes nós vivíamos sem o celular. Tínhamos mais diálogo, tínhamos mais conversa. É só um adendo que eu estou colocando, porque é uma preocupação, né, hoje que nós temos, como psicólogo, em nossas famílias. Então, é uma questão para a gente pensar. Portanto, toda família deve ser uma escola onde se aprende a grande arte de amar. A grande arte de se respeitar. Onde se brinca, onde se joga, onde se chora, onde se reza e se pratica os relacionamentos pessoais e sociais. É esse espaço familiar que nós devemos aprender tudo isso. Estamos perdendo. Não se vê mais hoje criança brincando, dificilmente vê criança hoje brincando de roda. Não se vê mais criança soltando pipa. Não se vê mais criança jogando bila, correndo atrás de bola. Se vê, mas muito pouco. Então, tudo isso são contravalores que vão destruindo a presente geração e uma futura geração. E isso nós temos que refletir de maneira seriamente. Daí se diz que a educação não é só a transmissão de conhecimento, mas valorizar essas pequenas coisas que nós estamos perdendo. Toda escola deveria ser uma família, onde os laços de amor se ampliam, cresce o respeito pelo diferente. Adquire-se a cultura, a sabedoria, para viver os princípios da cidadania e da solidariedade fraterna. Quem nos fala isso é o nosso querido Santo Papa João Paulo II. A família tem que criar esse comportamento que gere uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna. Agora, gente, hoje, alguns pais não têm noção do grande mal que causam aos seus filhos quando não estabelecem limites para eles. Os próprios pais hoje estão criando serpentinhas para que futuramente possam mordê-los. Os pais hoje, uma boa parte, em clínica eu fiz uma experiência, cuja experiência eu vi uma criança de 8 anos manipulando, mandando, dando ordem à sua mãe. Portanto, os pais têm que ter essa noção de que não se pode perder a sua autoridade na família. Não se pode. Me reporto aqui a uma palestra que eu tive com o nosso querido Dr. Mourão Cavalcante. Ele usou uma garrafa, explicando para nós estudantes, e também para muitos pais, a questão da liberdade de nossos filhos. Ele fala o seguinte, Dr. Mourão, ele pegou uma garrafa e falou o seguinte, digamos que nessa garrafa o A são os nossos filhos, nossos adolescentes, estão presos aqui na garrafa. De vez em quando você pega essa garrafa, vai abrindo, abre a garrafa e deixa o ar escapar um pouco, de repente fecha. Abre e fecha. Se você fechar demais, se você prender demais o teu adolescente, ele vai descer. E se você liberá-los demais, você não vai mais conseguir trazê-los. Não vai conseguir trazer para a sua convivência familiar. Tudo tem que ter um limite. Nunca esqueci desse exemplo que o nosso querido Dr. Mourão, uma vez falando para as famílias. A temática era limite aos nossos filhos. Como dar limite aos nossos filhos? E é isso que nós estamos perdendo. Nossos pais não estão sabendo dar limite aos nossos filhos. Ou prendem demais, ou soltam demais. Uma vez prendendo muito, adoece.
uma vez soltando demais, vamos perder nossos filhos. E parece-me que hoje nossos pais estão soltando mais nossos filhos, daí estamos perdendo muitas vidas. Claro que a gente tem que fazer uma reflexão multifatorial para essas perdas de tantas crianças. Mas um exemplo que o Dr. Mourão falou para a gente e que a gente guardou no coração, uma herança da sua vivência como educador, como professor. Muito bem. Agora, nós temos alguns desafios também. Desafios na formação humana para educar, na família, na escola e a sociedade. Quais são os desafios que nós encontramos hoje para educar na família, educar na sociedade, educar na própria escola? Sabemos que nós vivemos uma era de muitos estímulos. Além dos estímulos eletrônicos, já falei, estímulos sonoros, as crianças também são expostas aos estímulos visuais. São 2 tipos de estímulos que nós temos que ter muito cuidado para a educação de nossos filhos. Estímulos sonoros, estímulos visuais, que na maioria das vezes estão com foco no sensualismo. Hoje toda criança é sensual, da roupa à sua fala. O culto excessivo do corpo também, ao corpo. E também o incentivo ao consumismo. É uma questão preocupante nossa. Como educar os nossos filhos diante desses estímulos? E não é fácil, não. Daí nós temos que ter muito cuidado como orientar, como educar os nossos filhos em relação a esses estímulos. Na verdade, gente, vivemos um momento no qual os valores de tolerância também, isso é importante, vivemos um momento no qual os valores de tolerância e convivência entre as pessoas parecem estar entrando em colapso. Aqui nós entramos a questão da violência. Antigamente, as crianças brincavam, as crianças brigavam, adolescentes, até nós adultos. Hoje não se brigam mais. Hoje tira-se a vida. Estamos perdendo a tolerância em relação ao indiferente. Aquele que pensa diferente. Aquele que tem ideias diferentes. As redes sociais são priorizadas. No entanto, o contato é virtual. Hoje nós estamos diante de tanta gente distante, mas estamos próximos de pessoas distantes, através das redes sociais, e nós estamos distantes de pessoas que convivem com a gente. Tudo isso são as consequências de uma educação que não educa para valores, e sim apenas para o conhecimento. Daí nos distanciamos cada vez mais. Você tem mais 2 minutos para concluir. Mais 2 minutinhos. Daí nós nos distanciamos cada vez mais dos outros. Enfim, nós não temos mais aquele tempo de nos perguntar como é que você está, onde dói, com quem você anda, qual é o teu projeto de vida. Estamos perdendo. Isso não é bom para a educação. Daí eu quero concluir esse momento da minha fala citando o número 213 do texto base da campanha da fraternidade, na página 82, onde se vai falar de uma coisa que nós devemos investir muito na nossa educação, que é justamente o educar para o belo. Estamos educando para a tecnologia, para o conhecimento, mas nós não estamos educando para o belo. Veja o que é que o nosso Papa, o que é que a CNBB nos fala em relação a educar para o belo. Isso é muito importante. Para concluir minha fala. A educação, tarefa da família, das instituições educativas e de toda a sociedade, poderá enriquecer-se de maneira notável e se abrir ao sentido do belo, do verdadeiro e do bom.
superará uma visão reducionista do ser humano e estará, assim, percorrendo os caminhos de uma forma integral da pessoa e de todas as pessoas. A missão da escola é desenvolver o sentido do verdadeiro, o sentido do bem e o sentido do belo, diz o Papa Francisco, encerrando. Ele abre aspas. A razão disso é que esses 3 elementos fazem crescer e ajudam-nos a amar a vida, até quando estamos mal, até no meio de problemas. A verdadeira educação faz-nos amar a vida e abre-nos para a plenitude da vida. Portanto, é essa educação que a Igreja propõe na campanha da fraternidade. Educar para a verdade, educar para o bem e educar para o belo. Não somente educar para o conhecimento. Então, nós, como psicólogos, estamos aí enfrentando, nós encontramos muitos pais, muitas mães que vêm ao nosso encontro com seus adolescentes, suas crianças preocupados com esse tipo de educação que hoje a educação capitalista está incutindo na cabeça de nossos jovens. Educação não para a vida, e sim a educação para a promoção da vida capitalista, da vida profissional. Então é isso. Muito obrigado, Padre Hélio. Eu acho que é uma oportunidade muito bonita, né, de ouvirmos experiências diferentes da professora, do padre, do psicólogo, da pedagoga, mas que nos levam a uma mesma conclusão. A importância da família para a educação continua sendo cada vez mais atual. A família continua sendo muito importante e protagonista do processo de construção, junto com os outros sujeitos que formam a educação, com os professores e professoras, com os gestores escolares e com a própria criança, com o próprio aluno também. A família, ela é muito importante, esse exemplo, né, que o Padre Hélio nos traz da garrafa, né, ele nos dá essa importância da liberdade, mas também a responsabilidade que os pais têm com o crescimento integral de seus filhos, com o amadurecimento, com o discernimento, e o não também é importante. O sim é muito importante, o não também é muito importante. E a gente agora quer pedir, né, que entrem nossos 2 mediadores que estão nos ajudando com o chat para fazer uma rodada, né, de perguntas para a professora. A professora está aqui? Pronto. Para a professora e para o Padre Hélio. Gostaria só de apresentar os nossos 2. A Iracema, ela é da obra Coping, ela está aqui conosco, né? Iracema Duarte, educadora social e coordenadora da obra Coping Estadual Ceará. E o Alex Ferreira do Nascimento, da Pastoral da Comunicação do Regional Nordeste 1 da CNBB. Um abraço aos 2. Muito obrigado por sua dedicação a esse trabalho, a esse serviço tão importante. Então, iniciemos agora nosso debate, que terá o prazo de duração de 15 a 20 minutos. Boa noite a todos e a todas. E a gente está aqui para trazer a interação, as perguntas que as pessoas trouxeram aqui no chat. E a gente vai começar com as perguntas para a professora Margarete, certo? Tem uma pergunta da Helenise que diz assim, ela começa dizendo assim, você falou de um olhar de dominação na sua fala, né? Então, como é que esse olhar de dominação ele se manifesta, por quem e como a gente pode modificar, né? Como é que pode se modificar esse olhar? Essa é uma pergunta da Helenise para você, né? Depois, o Fábio faz um comentário que aí, acho que para vocês comentarem, ele diz assim, a base do diálogo seria, então, o reconhecimento do outro? E aí tem aquele pedido, né, dos exemplos de como a gente deve dialogar, como é que a gente pode trabalhar essa questão do diálogo dentro da sala de aula. Então, essas são as perguntas que estão aqui para a professora, e aí eu vou passar para o meu colega, Alex, para ele trazer as perguntas para o Padre Hélio. Tudo bem, boa noite a todos e a todas. Padre Hélio, além da interação que temos aqui no nosso chat, com a sua fala, algumas perguntas estão sendo colocadas.
a questão do pulso forte dos pais de hoje, que não é mais o mesmo com a juventude, com os filhos, a falta de equilíbrio familiar, que é tão frequente na juventude. Isso quem coloca é a Regina Pereira. E a Joana Dark, ela já começa a pergunta: como dar limites aos filhos neste mundo tão globalizado onde nós estamos vivendo? Já a Aurelene diz: Padre Hélio, como frear o uso da internet, celular, enfim, os meios sociais, tendo em vista que até nos ônibus tem um aplicativo que paga o transporte público com o uso do celular. É uma grande novidade aqui na nossa capital, né? Então, a gente passa para essa rodada, vocês responderem, e aí a gente dá continuidade, trazendo as outras perguntas, tá? Tá certo. Então, posso começar, padre? Pode sim, à vontade. Primeiro dizer que aprendi muito com o Padre Hélio, gostei muito do que eu ouvi, né? Reforça muitas das minhas convicções, e acho que tem coisas para a gente teimar juntos, né? Em torno da busca do equilíbrio, né? Entre o que nada pode e o que tudo pode, né? O que pode, o que é necessário, né? Permitir. E aí, quando a Helenice traz a pergunta em torno da questão da opressão, eu fico pensando, Helenise, que a opressão ela se dá pela condição de degradação humana, pela negação, né, do outro, ou pela interdição da existência humana. E aí, quando eu degrado, eu nego, eu faço isso de diferentes formas. Eu faço isso quando eu oprimo uma criança pelo grito, pela força física, quando eu silencio ou em casa eu mantenho uma postura de violência doméstica com a mulher, sobretudo, né? Ela ainda é muito vítima da violência, pelo abuso sexual infantil, sobretudo, pelas condições de miséria, de maus tratos, eu diria, com moradores de rua, por exemplo, né? Imaginemos a exemplo a época, né, há 25 anos atrás, a queima de um índio em Brasília, o índio Pataxó, e perguntados àqueles jovens por que tinham feito aquilo, eles disseram que estavam brincando, né, brincando de matar índio, né, essa foi até uma questão que indignou muito Paulo Freire, e está numa das cartas em pedagogia da indignação. E quando eu escrevi a tese, em 2012, moradores de rua também de Brasília foram queimados. Aquilo é o exemplo máximo da condição de negação, de interdição da existência humana. E aí, como sair e superar essas situações? Eu diria que exercitando o cuidado, exercitando a empatia, exercitando a resistência, lutando por justiça social, brigando, né, uma briga ética pela democracia. Essas são condições necessárias para a gente assegurar que a opressão ela não assuma um status de que a gente possa dizer é assim mesmo, se acomodar. Mas, sobretudo, pensar o que causa, o que gera, quais são os fatores e como nós deveremos nos inserir em movimentos de busca de superação dessas condições, né? Na Bíblia tem aquela situação de Jonas, né? Quem me lembrou disso foi o professor Luiz Távora, no evento da ANEC, e ele dizia que Jonas, aí eu fui olhar na Bíblia, né? E realmente, quando Cristo pede que Jonas vá anunciar a novidade, a palavra, ele diz, eu não, ficou com medo. E aí Jonas, depois que os pescadores jogam Jonas ao mar, porque o mar, talvez, né, todo o enfurecimento e a raiva de Deus, a justa raiva, e ele já quase entrando em situação de naufrágio, e Jonas um grande peixe como Jonas vai jogado na praia para ter a oportunidade de se arrepender. E aí eu fico pensando, Helenise, assim, eu não posso fazer como Jonas e dizer não é comigo. Então, hoje há muitas formas de ajudar, por exemplo, a fazer uma denúncia de uma mulher que é espancada.
ela própria tem códigos, né? Fazer na mão, signos para a gente estar fazendo isso. Então, não dá para fazer de conta como escola, como eu cheguei a tomar conhecimento do avô, que era o pai, junto com a filha, gerou um neto que já estava sendo abusado, sabe? Não dá para fazer de conta que isso não existe. Então, eu diria que as saídas vão se dar por esses exercícios e com relação à humanização. O exercício da humanização nos leva a trazer a humanização da condição de substantivo para verbo, humanizar. Então, se a gente humaniza as relações dentro de casa, começa dentro de casa. O padre trouxe esse exemplo do pai que lhe fazia o ensinamento. Eu trago um do meu, que ele não chamava a atenção de um filho à frente de quem quer que fosse, nem da minha mãe. Era um lugar, saber como abordar uma criança, chamar a atenção, ou um adulto que seja. Então, eu diria que a humanização ela vai se manifestar por práticas, não é? E não pelo mero discurso. E fechando e pensando com o Fábio, ainda a questão do diálogo, e pegando o exemplo do professor Mourão, do doutor Mourão, professor, eu também estive com ele em uma certa ocasião, e ele dizia, a gente perguntava como ajudar os jovens a não se envolverem com as drogas. Ele dizia, o melhor movimento para afastar um jovem da droga é a família sendo espaço de vida, é a escola sendo espaço de vida. E aí o padre traz e lembra na campanha a ideia que a minha é muito cara, que é a do despertar da sensibilidade estética, do apreciar o belo e o harmonioso. Então, quem apreciando a boa música, quem apreciando um bom filme, quem apreciando, enfim, tudo que a gente tem de dimensões culturais, nossa cidade está cheia de possibilidade, vai facilmente se render à provocação, facilmente se render à violência, no trânsito, em casa, onde quer que seja. Então, a gente precisa mesmo, cada vez mais, pensar o lugar que seria dessa sensibilidade e sim no reconhecimento e na aposta, como professor, que é autoridade, mas como autoridade, na mesma linha se associa com a liberdade do discente. Então, autoridade docente, liberdade discente. Autoridade do pai, liberdade do estudante. Por que são alinhados? Porque um não pode exacerbar o outro. Então, nem eu posso exacerbar sendo autoritária, mas também meu filho não pode ser licencioso. Então, é a toalha que está sempre sendo molhada, jogada em cima da cama. Chega uma hora que de tanto você dizer, guarda a toalha, fulano a toalha, tira da cama, deixa ficar uma semana com a toalha bem molhadinha, tomando banho, ver se não tem uma hora que a coisa resolve. Então, concordo que muitas vezes querer bem é querer o bem pelo exercício, pela prática. Agora, é complicado eu dizer para o meu filho, não minta, e o telefone tocar e eu dizer, diga que eu não estou, ou diga que eu estou dormindo. Então, a gente tem que, pelo exemplo, né, da vida aos princípios, pelo exemplo da vida, aquilo que é o nosso discurso. Padre Hélio? Pois não. É a questão do pulso forte, né? Olha, Jean Piaget e tantos outros psicólogos que estudaram o cérebro infantil da criança, é uma questão que nos preocupa muito na clínica, que os pais chegam para a gente com essa demanda, como ter pulso forte, né? Como dar limite aos nossos filhos. Então, segundo a ciência, nos fala que a personalidade do adulto, nesse caso nossa, ela é formada ainda infantil. De 0 a 6 anos é a estrutura formativa da nossa personalidade. É nesse espaço de 0 a 6 anos que você que é pai, você que é mãe, tem que começar a frear o comportamento, as vontades de seus filhos. Já peguei caso que o pai e a mãe tentaram frear a criança e a criança chora, se joga no chão, os pais reclamam, mas não posso porque ela vai se jogar no chão, ela vai se morder, vai puxar os cabelos, vai bater a cabeça na parede. Eu digo, deixe ela fazer tudo isso, porque vai doer. Ela vai doer. Vai doer, vai sentir e vai deixar tudo isso.
É por aí que nós temos que educar nossas crianças, tá? Ou seja, de 0 a 6 anos é a formação da sua personalidade. E para a gente ter pulso, né, como disse a professora, meu pai, para poder nos proibir alguma coisa, dizia não, apenas com olhar. Nunca agrediu a gente, nunca bateu. Mas o diálogo, quando papai me proibia de fazer alguma coisa, ele dizia o porquê estou te proibindo, o porquê você não vai, o porquê você não vai fazer isso, o porquê você não vai sair. Não é dizer não por não, mas é dizer um não com uma reflexão. É por aí que nós temos que dar limite aos nossos filhos. O pulso passa por aí. Não sou a favor que o pai ou a mãe agrida a criança. A agressão física não educa, revolta. Mas, de vez em quando, uma palmadinha de leve, aí vem a metáfora da galinha, né? Quem é do interior sabe como é que a galinha protege seus pintinhos. A galinha com seus pintinhos coloca debaixo das suas asas e, de repente, de vez em quando, a galinha pisa no pintinho e o pintinho começa a piar, começa a chorar, né? Por que é isso? Por que isso acontece? Porque a galinha ela quer proteger os seus filhos da presa. Assim são nossos filhos. Deixa chorar. Deixa chorar, deixa reclamar. Mas o pai sabe o melhor para seu filho. Digamos que você tem uma criança de 6 meses que está engateando. Você coloca uma brasa na frente daquela criança. A criança não sabe que aquela brasa é perigo para ela. O que vai acontecer? Ela vai ao encontro da brasa e vai tentar pegar. Se o pai e a mãe não chegar primeiro, a criança vai se queimar, porque a criança não sabe que aquela brasa é ruim para ela. Assim é o pai. Nem tudo nossos filhos sabem que é bom para eles. Daí a intervenção do pai, a intervenção da mãe. Isso com diálogo, A questão da internet não se consegue mais frear. Não estou dizendo aqui que nós somos apáticos com a internet, né? A tecnologia, jamais. É um avanço que nós não vamos voltar mais. A gente vai continuar. Agora, saber administrar. Monofobia, já falei, que é o tipo de uma doença dada a pessoas viciadas no smartphone, na internet, que está gerando insônia nas pessoas, raiva nas pessoas, depressão, ansiedade. Não é a tecnologia que nos leva a isso, mas não saber usar a tecnologia. Quantos ensinamentos, modelos, exemplos nos são dados que nós não podemos dirigir e, ao mesmo tempo, olhando para o celular? O celular tem que ser usado na hora certa, no local certo, no ambiente certo. Mas o excesso, né, da vontade é tão grande que se torna doença. Você usando o celular no trânsito, você pode tirar a sua vida e tirar a vida do outro. Então, a questão não é frear, mas a gente tem uma educação no uso da tecnologia. Frear ninguém consegue mais, não. Nós, meus adultos, dependemos muito da tecnologia, mas tem a hora certa, o local certo, com a pessoa certa. Então, eu creio que é por aí que nós devemos orientar os nossos filhos, né? Frear no sentido de ressignificar o uso que eu tenho da tecnologia. Mas frear, a gente não consegue mais, não. É saber acompanhar, porém, com responsabilidade, com raciocínio lógico e com domínio dos impulsos, que, uma vez não tendo domínio, estamos levando a uma doença chamada monofobia. Gratidão, Padre Hélio, professora. Nós temos mais 2 perguntas aqui para a professora. Helenise diz assim: as reflexões sobre o humanismo integral e solidário nos ensina que nascemos humanos, mas devemos nos humanizar a cada dia. Aí ela pergunta: o exercício da empatia pode ser um elemento a ajudar esse humanismo diário? Né? E a outra pergunta, mais uma que eu tenho aqui, essa é minha. Na sua fala você disse que a educação ela precisa associar o sofrimento humano à esperança, né? E aí eu te pergunto, assim, como é que a gente pode fazer isso hoje, né? Considerando toda essa
essa conjuntura que a gente está vivendo, né, relacionada à educação, de cortes de recurso, de desvalorização dos profissionais da educação, as questões sociais que têm impacto direto na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né, na vida dos estudantes. Então, como é que a gente pode garantir a esperança, né, nesses jovens, nessas crianças e nessas famílias diante de tudo isso que a gente está vivenciando hoje? Perguntas bem interessantes, né? Eu fico pensando, Helenise e as demais pessoas que aqui estão, e pessoal também com vocês que estão aí na tela comigo, na ideia da integralidade humana, né? Naquilo que é a complexidade nossa, como corpo físico, como transcendência, nossa ligação com o Criador, e aí nas múltiplas compreensões que a gente tenha, né? Se numa vertente católica, se numa vertente espírita, então, mas nós somos seres de transcendência, nós temos um corpo físico, uma cognição a ser trabalhada. O padre citou Jean Piaget, né, o estudioso que foi investigar, o biólogo, como o conhecimento se dá na mente humana, como é que o ser humano desenvolve suas estruturas de pensamento. E aí, quando a gente nega essa multifacetada complexidade humana, é como se a gente fizesse, e aí eu vou fazer para relacionar um pouco com o exemplo do padre, a história da garrafa, do vidro, um texto da Ruth Rocha, A Escola que Era de Vidro. Então, a escola que era de vidro é a escola que coloca todas as crianças, independente da sua compleição física, psicológica, sua condição, suas singularidades, né, na pluralidade, cada uma dentro de um mesmo tamanho de vidro. E o que acontece quando um vidro quebra e os meninos começam a perceber o quanto é legal a liberdade de estar fora do vidro e poder se espichar e poder ser a própria criança. E isso vale para nós na escola, para pensar desde a carteira, que até bem pouco tempo não havia nem a possibilidade do canhoto ter o braço da cadeira aqui reconhecido, né? Isso lá nos tempos mais passados, até a condição de um mais fortinho ter que sentar no mesmo, se acomodar no mesmo espaço e condição de alguém mais magrinho, de alguém menor ficar com as perninhas balançando e o maior ficar... Enfim, isso para dar o exemplo do vidro, né, dentro da escola, que é a falta mesmo do exercício de se colocar no lugar do outro. Isso vale para a gente pensar quando há as situações de bullying, por exemplo. E será que eu tenho que fazer ouvido de mercador, como dizia minha mãe, e fazer de conta que eu não estou vendo que um menino depreciou uma menina, ou que um colega depreciou o outro pela condição de cor, ou que seja, na sua diferença? Então, eu diria que esse exercício, ele sim, de nos colocar, de exercitar, a assumir a posição do outro, ajuda a criar, estabelecer relações, que eu diria, de maior espaço e potencialidade da humanização. E quanto à questão do sofrimento humano, você elencou várias situações em que a gente está se deparando, sobretudo no campo educacional, de sofrimento. O desejo e a vontade é muito de cantar aquela música do Belchior, né, que diz assim... tenho chorado demais, tenho sangrado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, assim, poxa vida, será que a gente não vai passar, né? Essa coisa de olhar o professor e olhar com desconfiança e dizer, filme, registre, preste atenção, ele está doutrinando. Quer dizer, nós que tivemos o lugar e o status de reconhecimento da sociedade, então o padre, o médico e o professor, grandes referências para se ouvir, para se enaltecer. Então, é esse sujeito, essa pessoa que agora você diz desconfie. Então, é esse contexto do sofrimento para trazer para o campo da educação, penso eu, que a superação a gente vai alcançar em diálogo, como nós estamos fazendo aqui, procurando ver com quem a gente se ajunta, né? Com quem a gente ganha força, porque a gente está tão alquebrado, sabe? É só
pancada e pancada, e a gente vai, né, sofrendo e sumindo na cadeira, se encolhendo. Poxa, peraí, a sociedade, ela está sendo, esse Brasil está sendo, ele não é definitivo o que a gente está passando, sabe? Então, a gente denuncia essa condição, que eu diria de subjugo, de submissão. A gente denuncia, mas a gente pode anunciar. A vida é essa hoje, o mundo é esse hoje, o nosso país é isso que está aí hoje. Né? Mas há um gerúndio a ser conjugado, fazendo, buscando, esperançando, não como pura espera, mas exercitando no coletivo, né, essa conjugação do verbo transformar. Então, eu diria que não é que tem a receita pronta, não, mas há que se pensar que um passo pequeno que a gente der já muda a gente de lugar. Sabe, a gente não ficar parado, não ficar inerte e não fazer como Jonas. Isso não é comigo. Pois é comigo? Agora é comigo? Agora é com você? Então, assim, como é que a gente não vai dar conta, meu povo, de mudar uma situação, por exemplo, de perda de quase 700 mil vidas? Por que tanta gente morreu? Nós tivemos falta de vacina, foi isso. Foi banalizada, a ciência foi desprestigiada, mais do que isso foi negado, isso é muito grave, sabe? O armamento está tomando forma e corpo, a arma está sendo enaltecida, isso é muito grave, é muito sério. O Departamento de Cultura do Ministério da Educação, a Lei Rouanet vai servir para grandes eventos sobre armamento. É disso que a gente tem que estar falando. O padre falou da sensibilidade que o Papa diz. O Papa Francisco está nos pedindo. É com a gente. Então, agora é com a gente. Então, acho que o convite é que a gente se junte e lute em cada situação dentro do possível, né, se ajuntando, buscando com quem a gente pode, né, se apoiar e ninguém soltar a mão de ninguém. Acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado, professora. Queria agradecer a Iracema, agradecer ao Alex, né, por terem contribuído tanto conosco e, de fato, que a gente possa viver essa esperança, né, a esperança de uma educação transformadora, de uma educação que nos tire desse lugar com pequenos passos, mas passos constantes, passos contínuos, passos também comunitários. Para encerrar, assim, eu queria falar que a dimensão comunitária ela precisa ser muito valorizada. No nosso trabalho com os povos indígenas, eu costumo sempre me questionar como é que a gente consegue, mesmo diante dos retrocessos, mesmo diante das violências, mesmo diante de um conjunto de forças tão desproporcional daqueles que têm poder, têm dinheiro, têm instrumentos jurídicos, e os povos que são pobres, são vulneráveis, conseguem resistir. E eu só consigo encontrar a resposta no coletivo, na comunidade. Então, que a nossa educação possa ser uma educação que valorize a presença na comunidade. Lá a criança, o adolescente vai aprender as dificuldades, vai aprender a ceder, vai aprender a perder. Às vezes a gente não aprende a perder em casa. Em casa a gente sempre ganha, em algumas vezes. Mas na comunidade a gente aprende muitas coisas importantes. Dentre essas coisas importantes é o ceder, o construir e o saber que eu não estou só no mundo, que eu tenho outras pessoas ao meu redor. E nesse sentimento de que nós não estamos sós, queria agradecer muito a Arquidiocese de Fortaleza, na pessoa da Rosélia, né, que nos convidou para esse momento, e na pessoa também, né, de todos e todas que estão aqui, do João Augusto, que está ajudando na parte técnica, no Alex e na Iracema, que estão aqui na mediação, também na nossa intérprete, a Cristiane, né? Cristiane, que é a nossa intérprete de Libras, que está fazendo esse trabalho também tão relevante, e agradecer ao padre José Hélio Corrêa de Freitas, o nosso muito obrigado pela sua presença aqui hoje, e a professora também, que tanto abrilhantou, né, o nosso encontro, abrilhantou esse momento muito importante que a gente está vivenciando, e que a gente possa ter mais momentos em que a universidade e a igreja caminham juntos, a ciência, a fé, a esperança, que pode construir coisas muito importantes e muito relevantes.
Muito obrigado a todos e todas, que a gente possa ter esses momentos. Aliás, eu só esquecendo uma coisa importante, de fazer o convite, né, para o próximo momento, dia 12 de maio, quinta-feira, das 19h30 às 21h30. O tema do nosso encontro vai ser Políticas Públicas para a Educação e os Impactos das Pandemias. Divulguem, né, quando a gente vê uma coisa boa, quando a gente participa de uma coisa boa, a gente precisa divulgar para que outras pessoas participem também, que a gente possa divulgar esse momento. Queria agradecer à equipe arquidiocesana de animação das campanhas, que faz esse trabalho tão bonito. Agradecer a todos e todas, e ao Padre Hélio novamente, a professora Margarete, a Cristiane, ao Alex, a Iracema, e ao João Augusto, que está na parte técnica. E até mais, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida flor e fecundar, no que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira e nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. Quem fala com sabedoria vida em total maestria, é pra nós os caminhos vigor. Educar é atitude sublime e prepara a vida futura. Educar é proposta segura, para enfim destacar-se a atitude dos que em Cristo são nova criatura. O convívio em níveis fraternos, prazeroso sentido discreto, harmonia com seres viventes e no agir equilíbrio completo. Precisamos também aprender, educar para o amor e o afeto. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é para nós os caminhos vigor. O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos, aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias abertas, na esperança de rostos surgirem,
respeito. Educar é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos para o mundo saber imitar. Quem na vida é um mestre perfeito, pedagogicamente é preciso